igreja Papai do Senhor. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, quero estar entregando, Senhor Deus, a vida da Alice nas tuas mãos, ó Pai. Sei, Pai, que o Senhor já colocou uma palavra abençoada, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a vida da Alice, que ela venha transmitir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, para com o teu povo, Senhor. Que a tua igreja essa noite, meu Pai, venha estar, Senhor Deus, com os seus corações sensíveis, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra através da tua filha. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, o teu povo que veio aqui essa noite para ouvir a tua voz. Abençoa a vida da Alice, Senhor. Usa, Senhor Deus, a tua filha como nunca usou, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os lábios da tua filha, Senhor, para falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. E eu queria ler com vocês Gênesis 3, no versículo 4. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenaste que não comesse? Respondeu então o homem à mulher: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ele respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Bom, hoje o tema dessa mensagem é uma pergunta. O tema da mensagem de hoje é: onde estás? Onde você está? Quando a gente lê Gênesis 3, é uma passagem bem conhecida que a gente vai falar sobre a queda, né, de como o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, a serpente, o fruto que não era uma maçã, já deixa eu dar um spoiler, não era uma maçã, não diz isso. E a gente sabe dessa história de como o pecado entrou no mundo e tudo bem, que foi por conta da desobediência. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa história, que é uma história, como eu falei, muito conhecida, mas que por vezes a gente olha, a gente passa e a gente não entende muito o que está querendo falar isso. Uma parte que eu acho que é muito interessante é a parte quando os olhos deles se abrem. A partir do momento que eles pecam, os olhos deles se abrem e eles começam a perceber a maldade. Então eles andavam nus anteriormente, mas depois do pecado aquilo começou a se tornar algo ruim. E eu queria fazer um paralelo com a nossa vida, porque a gente, quando eles se viram nus, a primeira coisa que eles foram fazer, eles foram se esconder, tampado com a folha da figueira. E aí eu queria fazer um paralelo da nossa vida, da nossa nudez interior, porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós nos deparamos com pecados, nós nos deparamos com falhas, nós nos deparamos com dores, nós nos deparamos com coisas que a gente tenta esconder. E o que eles fizeram foi esconder, eles usaram a folha de figueira. E a pergunta para o Senhor é: com o que você tem escondido? Porque muitas das vezes nós temos feito assim como Adão e Eva, a gente se depara com a própria nudez, a gente se depara com os nossos pecados, a gente se depara com as nossas falhas. E ao invés de entregar ao Senhor isso e deixar que Ele cuide de nós fugimos, nós colocamos as coisas, nós colocamos máscaras e fingimos que está tudo bem. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente tem vivido uma vida de aparências, né? A gente tem vivido essa realidade do Instagram, que a gente posta coisas como se estivesse tudo bem, a vida está maravilhosa. Só que só Deus sabe o caos que a gente enfrenta. Só Deus sabe os pecados, as lutas que você tem enfrentado. Mas lá no Instagram a gente não posta
A gente posta o como a nossa vida foi legal, o como a nossa vida foi bonita, o como é tudo precioso. Mas o que Deus está falando é que você não precisa viver uma vida assim. E o problema de viver uma vida de aparências, colocando máscaras para as pessoas, é que a gente acaba fazendo isso com Deus. Porque a gente está tão acostumado, quando o nosso irmão, até o mais íntimo, pergunta, está tudo bem? Às vezes a gente fala, está maravilhoso, nunca esteve tão bem. Mas no fundo, a gente sabe que não está nada bem. E a gente fica fingindo. Só que não dá para viver uma vida assim com o Senhor. Não dá para viver uma vida de relacionamento com uma vida de aparência. Porque a gente pode esconder dos homens, mas não podemos esconder de Deus. E o problema de viver assim é que quando a gente entra no secreto, a gente também fica com as máscaras. A gente também finge que está tudo bem. A gente finge que, não, eu estou sofrendo, mas está tudo bem. Vai acontecer alguma coisa, outra coisa vai acontecer, não preciso confessar isso ao Senhor. E o que eu quero tratar nessa mensagem é sobre a importância da gente confessar ao Senhor. No segundo ponto, Adão e Eva, eles se esconderam atrás de uma árvore. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram e se esconderam atrás das árvores. E quantos de nós, e quantas das vezes, nós se escondemos? Quantas das vezes nós se escondemos, nós pecamos e nós falamos assim, Deus, isso aqui não dá para você. E aí a pergunta que o Senhor está fazendo essa noite é, aonde você está se escondendo? Atrás do que você está se escondendo? Por que você ainda vive numa vida que às vezes você coloca máscaras? Porque Deus sabe o seu sofrimento, Deus sabe as suas dores, Deus sabe as suas lutas, Deus sabe os seus pecados. E muitas das vezes a gente peca e finge que está tudo bem. A gente peca contra o Senhor e às vezes a gente tem essa dificuldade de confessar e muito mais, de se sentir perdoado. E eles, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Atrás do que você tem se escondido? Talvez você não é cristão, talvez você esteja escondendo a sua dor atrás de bebidas, porque você acha que isso vai aliviar as suas dores, mas deixa eu te dar um spoiler, não vai. Quanto mais você foge, pior fica. Então o que você deve fazer? Enfrentar essas situações difíceis, enfrentar essas situações que o seu coração está cansado de viver, porque Deus pode renovar suas forças, Deus pode mudar a sua história. Só que muitas das vezes nós se escondemos. Talvez você está se escondendo atrás de redes sociais, talvez você está se escondendo atrás de festas, tentando fugir das dores, tentando fugir das aflições da sua alma. Só que não dá para se esconder por muito tempo. Você pode até tentar, é um remédio passageiro, mas o Senhor é a cura que você precisa. E talvez você olhe e fala, Alicia, mas eu já sou crente, eu venho aqui na igreja sempre, eu não estou me escondendo de nada. Talvez não. Talvez você esteja se escondendo atrás da religiosidade. Talvez você está fingindo que é alguém. Você vive numa religiosidade fazendo coisas para Deus, sem estar com Deus ao seu lado. Porque, gente, às vezes a gente acaba se perdendo. A gente faz muitas coisas para Deus. Mas Deus não... Às vezes nem Deus queria que você fizesse isso, mas você está fazendo aquilo que foi base na sua cabeça, você achando que está fazendo para Deus. Mas às vezes não é. Então a importância da gente andar com Deus do lado é saber o que Ele quer que você faça. O que Deus quer que você faça nesse tempo? Deus quer que você faça essa faculdade que você está fazendo? Deus quer que você faça esse curso que você está fazendo? O que você está fazendo para Deus que às vezes não é para Deus? Nós precisamos fazer para Deus, mas nós não precisamos fazer para Deus, nós precisamos fazer com Deus, porque o que Deus quer, Deus não quer apenas serviços, Deus quer relacionamento. O que Ele quer de você é um relacionamento, porque não adianta vir domingo após domingo, bater o ponto. Se segunda-feira você não olha para Deus, você não conversa com Deus, você não se relaciona com Deus, você não abre sua Bíblia está mofando lá. O que adianta fazer tantas coisas se o seu relacionamento com Deus está a um fracasso? Então, aonde você tem se escondido? Adão e Eva, quando eles perceberam as dores do seu coração, quando eles perceberam a nudez, eles tiveram vergonha e por isso eles fugiram. Não tenha vergonha de ser vulnerável. Hoje a gente está nesse tempo, né, que tem aquela frase que homem não chora, homem não pode chorar, homem
Jesus, o próprio Jesus chorou. Então, por que a gente tem tanto medo de ser vulnerável? Por que a gente tem tanto medo de se entregar tudo que você tem para o Senhor? Sabe, o que falta você confessar ao Senhor? Quais são as dores que você está tentando lutar sozinho, que não dá para você lutar sozinho? Por que você tenta tanto lutar sozinho quando você tem um Deus que pode te ajudar? Por que você tenta, sabe, vencer o pecado sozinho se você tem um Deus que pode te ajudar? Por que a gente faz isso? Talvez seja porque a gente não consiga ver como Deus, como esse Salvador, como esse Pai que se importa. Porque às vezes a gente acha que a minha dor, ou as minhas aflições, ou os meus pecados, eu posso resolver sozinho. Mas você não consegue resolver sozinho. Você precisa de Jesus. Você precisa dele. Porque nele a gente consegue. Não que você pode até tentar, mas é muito mais difícil quando a gente não tem o Senhor do lado. Quando a gente tem o Senhor do lado, as coisas começam a ser mais fáceis. As coisas começam a fluir. Então, não sei por onde você está se escondendo. Em nome de Jesus, que hoje você possa parar de se esconder. E algo que eu acho muito interessante é que quando Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele pergunta: onde estás? Será que ele pergunta isso porque ele não sabia onde Adão e Eva estavam se escondendo? Não era por conta disso. É porque ele queria que eles tivessem uma posição. Eles queriam que Deus queria que Adão e Eva tomassem essa posição de ir até ele. E a pergunta que o Senhor está fazendo é: onde estás? Onde você está? Onde você está se escondendo do Senhor? Atrás do que você está escondendo? Ele sabe aonde você está. Ele te vê, mas ele quer que você tome uma posição de ir atrás dele e de confessar. Porque quando você confessa, quando você vai atrás dele, você está mostrando para o Senhor que você confia. Semana passada, a Isabela, minha líder maravilhosa, falou sobre dependência. E confessar também é um motivo de dependência. Também mostra dependência no nosso coração. Quando a gente confessa ao Senhor, isso mostra dependência. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos se entregar ao Senhor. Nós precisamos deixar que Ele nos encontre. Ele sabe onde você está, mas você precisa ir até Ele. Você precisa falar: Senhor, eu estou aqui. Eu sei que você está me vendo, mas Deus, o meu coração está cansado de tentar sozinho. Deus, eu estou tentando, mas não está dando certo. Deus, eu estou pecando aqui, eu estou tentando lutar contra isso sozinha, mas não está dando certo, porque não vai dar certo tentar sozinha. O que Deus quer é que você ande junto com Ele, é uma vida de relacionamento. Deus não quer apenas bonecos, Deus quer pessoas que vivam relacionamento. Não adianta você fazer coisas para Deus se Deus não está do seu lado. Quando a gente faz as coisas com Deus, as coisas começam a acontecer. Então tudo que você fizer a partir de hoje seja com Deus e não apenas para Deus. Sabe, você precisa ir até Ele. Ele sabe o que você está passando, mas quando você vai até Ele, mostra confiança, porque geralmente a gente não sai falando nossos problemas para pessoas que a gente não conhece. A gente fala os nossos problemas para pessoas que a gente confia. Então, confie no Senhor. Sabe, confie no Senhor. Confie no Senhor e revele as dores do seu coração. Revele as suas aflições. Revele para Ele os seus pecados que você tenta tanto lutar sozinho. Há 3 semanas atrás, essa mensagem veio muito forte no meu coração. A partir do momento que eu ouvi uma canção, infelizmente a gente não vai conseguir cantar hoje, mas era uma canção que fala sobre Deus ver. E por muito tempo, eu até ia confessando já, eu lutei contra a inconstância. E era assim, a minha grande luta do Senhor era inconstância, não só em questão de vida espiritual, mas em muitas coisas. E a partir disso, eu ficava lutando, eu fiquei anos tentando lutar sozinha. Confessava para pessoas, mas eu tentava fazer do meu jeito. Ah não, acho que eu tenho que fazer isso. E aí eu via vídeo para tentar fazer do meu jeito. E aí, quando eu ouvi essa canção, eu entendi que Deus me ama, mesmo eu sendo inconstante. Deus sabe que eu tenho tentado mudar, que não é algo que tá tudo bem, eu tenho tentado
vendo que eu estou tentando mudar? Uma chave virou na minha cabeça. E talvez você está tentando mudar sozinha, porque era o que eu estava fazendo. Eu estava tentando mudar sozinha, eu estava tentando, vendo vídeos no YouTube, e vendo tutorial, e vendo tudo que eu podia ver. Ler livro e tudo eu tentei. Mas quando eu falei, Deus, eu estou tentando aqui, eu não estou conseguindo sozinha. Eu só consigo com o Senhor, você pode me ajudar? Porque o que gerava no meu coração era uma culpa. E aí era meio que um ciclo, assim, eu era inconstante e eu ficava mais inconstante porque eu me sentia culpada porque eu fui inconstante. Faz sentido? Talvez não faça. Mas era como eu me sentia. Eu me sentia culpada pelo meu pecado, eu me sentia culpada pela minha falha. Só que o Senhor te abraça, assim como Ele me abraçou. Eu sei que você tem tentado lutar contra isso. Talvez você tenha tentado lutar, talvez você goste muito da bebida, talvez é o seu espinho na carne. Você gosta muito, você está tentando lutar e fazendo de tudo para largar isso. Mas o que Deus está te falando é: entrega ao Senhor, confessa para mim que eu consigo te ajudar. Para de tentar sozinho, não vai dar certo. Quanto mais você tentar sozinho, quanto mais você fugir, não vai dar certo. Deixa comigo. O Pai, Jesus está falando isso, deixa comigo. Para de fugir. Deixa comigo as suas dores, deixa comigo as suas aflições, deixa comigo. Para de tentar vencer o pecado sozinho, porque às vezes você não vai, você pode tentar muito, mas a partir do momento que você entrega isso ao Senhor, as coisas vão fluir. Dá para entender? Tá dando para entender, galera? Amém. E aí a pergunta para o Senhor é: aonde você está? Aonde você está? E outro ponto que eu achei muito interessante sobre Gênesis 3 é que quando Deus ele pergunta para eles o que eles tinham feito, a primeira coisa que ele foi fazer é julgar o outro, é culpar o outro. Não, Adão falou que a culpa foi da Eva. A Eva falou que a culpa era da serpente. Não era culpa dos dois, era culpa dos outros. E muitas das vezes, nesse momento de confessar, a gente chega no nosso secreto e a gente começa a confessar: Deus, aquela pessoa lá me magoou, aquela pessoa lá fez isso, aquela pessoa tirou minha paz, é por isso que eu tô assim, é por isso que eu tô assado. Só que uma coisa que a pastora sempre fala, que eu acho muito interessante, é sobre a autorresponsabilidade. Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade. Nós precisamos entender que o outro pode te magoar, mas você decide se você vai levar isso na sua vida ou não. O outro pode até ter te machucado, mas você decide se você vai perdoar, vai libertar isso, vai viver o novo de Deus, ou se você vai continuar carregando aquela pessoa. O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Você tem a decisão de perdoar, de libertar e de viver a sua vida, ou de ficar preso, pensando com raiva daquela pessoa e não conseguir viver e ficar sempre preso àquela pessoa. Você tem a decisão, tem a autorresponsabilidade. Muitas das vezes eu ouço muito falar assim: eu saí da igreja porque tal pessoa me machucou. E eu entendo, as pessoas machucam porque todos nós somos falhos, todos nós que estamos aqui somos falhos. E aí eu pergunto: você nunca machucou alguém? Tem certeza que você nunca machucou alguém? Todos nós machucamos as pessoas, todos nós falhamos. Mas quando você sai, quando você fala que vai largar tudo por causa disso, o que você está fazendo? Por que julgando o outro? Você pode decidir: não, eu entendo, aquela pessoa pecadora, aquela pessoa errou comigo, mas tudo bem, agora eu vou seguir em frente. Tá tudo bem. Você pode, eu até entendo quando você prefere mudar de igreja. Tá tudo bem. Só que quando você diz pra mim que você saiu porque aquela pessoa te machucou, a gente precisa lembrar da autorresponsabilidade. Aquela pessoa me machucou, mas eu não vou deixar ela parar tudo que Deus tem na minha vida por causa disso, por causa do meu sentimento. Eu não vou deixar Deus tem tantas coisas na minha vida, Deus tem tantos milagres para realizar, Deus quer me usar em tanta coisa, e eu vou parar, eu vou sair da igreja porque uma pessoa me disse algo que eu não gostei. Que a gente possa ter essa autorresponsabilidade de entender o que você tem essa decisão de fazer as coisas da sua vida. Você faz as escolhas. Você faz as escolhas. Você pode decidir viver e seguir em frente, mas você pode decidir ficar parado pro resto da vida. Qual é a sua decisão essa noite?
que você tem carregado? Qual pessoa que tem faltado você perdoar? Sabe? Porque quando a gente perdoa, a gente consegue seguir em frente. Que pessoa que você tem precisado perdoar para seguir em frente? Você precisa perdoar para seguir em frente. Não deixa isso te parar, não deixa isso paralisar. Siga em frente, mesmo que tenha te machucado. Entregue ao Senhor e siga em frente, porque Ele tem amor, Ele tem transformação para o seu coração. Ele pode transformar o seu coração se você entregar para Ele. Então confesse que você precisa confessar essa noite. Para de lutar sozinho. E aí venho muito sobre isso. Na palavra diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha ao Senhor, venha ao Senhor. Se você está cansado, se você está desesperado, eu não sei como você está, mas Deus é essa cura. Deus é a cura que pode libertar a sua alma. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Então não para o que está te faltando. Deus pode fazer. Para de fugir da cura. Para de encontrar remédios passageiros para uma dor que só Deus pode curar. Ele é a cura. Ele é a cura. Para de tentar sozinho. Para de ouvir outras pessoas. Ele é a cura que você precisa. Eu não sei como o seu coração entrou aqui hoje. Talvez o seu coração está cansado. Talvez o seu coração está desanimado. Talvez você entrou aqui a um passo de desistir de tudo, a um passo de largar tudo. Mas deixa eu te falar, Deus está aqui hoje e Deus pode te curar. Deus pode mudar a sua história. Basta você permitir. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor: Deus não nega um coração disponível. Se o seu coração está disponível para cura, se o seu coração está disponível para uma revelação, se o seu coração está disponível, Deus não rejeita o seu coração. Deus não esqueceu do seu coração. Se você está disponível para viver uma vida nova, Deus não rejeita o seu coração disponível. Ele pode te usar e Ele pode te transformar. E Ele pode fazer coisas incríveis que nem você pensa, que nem você imagina. Até quando você vai fugir? Deus está te perguntando: onde você está? Ele está aqui e Ele está esperando por você. Só basta uma decisão sua. Apenas uma decisão para Ele mudar a sua vida. Basta uma decisão para Ele transformar o seu coração. Basta uma decisão para Deus fazer grandes milagres. E talvez você entrou aqui hoje e pensa: não, eu não posso aceitar Jesus, eu não posso ir para a igreja, porque eu preciso resolver isso, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer um monte de coisa. Mas, como eu disse anteriormente, na palavra diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não diz assim: resolve seus problemas, depois você vem para mim. Não, Deus diz: venha a mim, vinde, venha aqui, venha como está. Se você está sobrecarregado, se você está cansado, venha. Não espere resolver, porque eu ouço muito isso dos meus amigos que não são cristãos. Não, eu preciso parar de fazer isso. Depois eu vou para a igreja, depois eu aceito Jesus. Que essa mentira não tome o seu coração, que essa é uma mentira de Satanás, porque não tem como isso acontecer. Deus diz: venham a mim como estás, porque é Ele que pode curar a sua vida. Como eu falei, não tem como você conseguir sozinho. Ele que pode transformar o seu coração, Ele que pode transformar a sua vida. Então, você vai tentar sozinho e depois você vai até Jesus. É inverso. Primeiro você vai até Jesus e aos poucos Ele vai transformando o seu coração. Aos poucos Ele vai transformando o seu interior. Apenas vá ao Senhor. E como eu falei, confessar mostra confiança. E quando a gente olha para esse mundo de hoje, quanto mais você revela, quanto mais você é vulnerável, mais você é fraco. Mas para Jesus
volte para o Senhor, porque Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. E antes de falar um pouco, eu queria também falar sobre confessar uns aos outros. E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Tiago 5. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Talvez você entrou aqui e você está ouvindo essa mensagem, você está falando assim: eu já confesso muita coisa para o Senhor, já choro muito, já faço muito. E confessar uns aos outros? Porque parece que confessar para Deus é fácil, né? Mas confessar uns aos outros. E quando a gente vê Tiago 5, ele nos dá esse conselho: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Talvez a cura que você está precisando, justamente falta isso. Falta confessar uns aos outros. E é algo que Deus sempre fala muito no meu coração sobre essa questão de confessar. E quando a gente fala de confessar, a gente lembra muito daquela coisa de igreja católica, que assim, eu só vi no filme, não sei se realmente acontece assim, mas tem aquela coisa católica no filme e tal, que o padre está lá, e você não vê o padre, e você começa a confessar os seus problemas, e, enfim. Mas esse confessar que o Senhor, que o Senhor colocou aqui, de confessar nossos pecados uns aos outros, que Tiago escreve aqui, ele fala justamente da gente viver uma vida na vida. Porque, como eu falei novamente, como a Isabela falou semana passada, a gente precisa viver uma vida de dependência. E para viver uma vida de dependência, a gente também precisa uns dos outros. Porque é quando a gente tem uns aos outros que a gente consegue ser fortalecido. Porque talvez você esteja aqui dentro e você não tem alguém para quem contar. Mas, eu tô aqui, você pode contar comigo. Mas é importante que você tenha alguém que você possa confessar, com alguém que você possa falar das suas dificuldades. Porque Tiago diz que quando a gente confessa, a gente é curado. Talvez você confessa muito para Deus, e você não tá curado ainda, porque falta você confessar para alguém, confessar os pecados para alguém. E eu experimentei muito disso. Na época que eu estava na Jocum, eu fiquei 5 meses numa base missionária, e a gente tinha muito essa coisa de confessar uns aos outros. E eu experimentei muitas curas nessa questão de quando a gente confessa uns aos outros. Umas dores que eu tinha muito eram as dores da questão do meu pai, né? Meu pai não ficou meu pai presente, enfim. Eu carregava muito essas dores. E quando eu cheguei lá, eu aprendi sobre essa coisa de confessar uns aos outros. E eu achava, gente, que loucura é essa? Nunca o quê? E aí, quando eu confessei isso pra minha líder que estava lá, quando eu confessei essas dores no meu coração pra ela, sabe, é como se um alívio viesse. Eu não preciso mais carregar isso sozinha, sabe? Eu não preciso mais ficar com isso sozinha. E aí, quando eu também sempre confesso com a Carol, com a minha líder, e é muito importante a gente ter essas pessoas que a gente possa contar, que a gente possa confessar, que a gente possa falar dos nossos pecados que a gente não conta pra ninguém. Porque quanto mais você esconde, pior fica. Talvez você está colocando debaixo do tapete, querendo que nada está acontecendo, mas o tapete está ficando grande, o tapete está crescendo, daqui a pouco não vai dar mais espaço. E aí é quando vem aquela vontade de desistir. Então é muito importante que você tenha essa pessoa para confessar. Muito importante, mais apenas do que confessar ao Senhor, você também precisa ter aquela pessoa que você vai confessar e que vai te fortalecer. Porque quando você confessa, você tem testemunhas. Quando você confessa a alguém, aquela pessoa vai testemunhar as mudanças da sua vida. E ela vai falar: olha, Alice, aqui ó, você está errando de novo nisso. Então é tão importante ter alguém que você possa confessar, que você possa falar. E é claro que você precisa saber também escolher essa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa que você vê pela rua. Oi, irmão, deixa eu confessar aqui com você. Pessoa lá na rua, nada a ver. Não, você precisa encontrar uma pessoa que você vê Cristo, que você olha para aquela pessoa e diz: caramba, aquela pessoa é Jesus, aquela pessoa, e conte com essa pessoa e fale
Quando você estiver em Eclesiastes, diz sobre isso, né? Porque é melhor que dois ou que viva... Ixi, gente, peraí. É melhor dois do que um vivendo só. E é muito interessante isso. E ele fala sobre a gente ser fortalecido quando a gente tem um ao outro. Porque quando a gente está caindo, a gente está desanimado, o outro vai lá e nos fortalece. Quando a gente está desanimado na nossa vida espiritual, a pessoa vai lá e te dá uma palavra e você, caramba, era isso que eu precisava, era isso. E é muito importante esse momento de comunhão. É super importante porque é isso que acontece aqui. Talvez você entrou aqui desanimado e cansado, mas você ouve uma palavra e o seu coração já muda. Mas mais do que isso, Deus também quer que você tenha um relacionamento com seus irmãos. Tenha alguém que você possa contar. Tenha alguém que realmente viva o verdadeiro evangelho. E se você é esse discipulador que discipula pessoas e que ouve pessoas confessando seus pecados, tenha muito cuidado com o que você faz com isso. Ore por aquela pessoa e não julgue aquela pessoa, né? A gente teve uma experiência, eu e a pastora, de ouvir algumas pessoas confessando alguns vícios e talvez a religiosidade ia fazer o quê? Julgar e falar, você vai pro pecado, você vai pro inferno, sai daqui porque você está pecando assim, assado. Mas a nossa posição como discipuladores, a nossa posição como filhos de Deus é entender que o outro tem dificuldades, é entender que o outro está passando por grandes aflições e que eu estou ali para ajudar, que eu estou ali para fortalecer. Então, eu ouvi elas falando sobre os vícios dela, mas eu não fiz isso, eu não falei, vai pro inferno, mas eu acolhi e eu entendi porque ela é uma pessoa que precisa de Jesus, que não encontrou, mas que Deus vai encontrar o coração dela, eu creio em nome de Jesus. Então, se você é esse discipulador, não julgue o seu irmão, sabe? Ajude ele a crescer, ajude ele a se desenvolver, sabe? Guarde as 7 chaves, tudo aquilo que ele está falando, a não ser que seja algo que você, além de você, mas entregue e ore por aquela pessoa, porque na palavra diz que a súplica de um justo é muito eficaz. Então, se você é um justo, se você é um discipulador, que você ore por aquele que está contando os seus problemas, ore por aquele que está contando os seus pecados, que está confessando os seus pecados. Ore, porque grandes mudanças podem vir a partir da sua oração. Amém? E aí, eu quero voltar novamente sobre essa questão de se esconder. Eu até queria ler Salmos 139, que é o meu salmo favorito da Bíblia. Salmos 139, versículo 1. Salmos 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim. Colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. E o último ponto, gente, o tempo passou muito rápido. Eu achei que eu não ia conseguir falar 10 minutos, olha só o que Deus faz. E o próximo ponto é que Ele te perdoa, Ele te vê, Ele está com você. Talvez você está fugindo e tentando, e você está ouvindo a voz de Deus, e você está, Deus não está aqui, Deus não está me vendo, você está fugindo. Mas deixa eu te contar, Salmo 139, um dos salmos favoritos da Bíblia, fala sobre isso. Não tem como escapar do Senhor. Não tem como a gente fugir do seu grande amor. Deus está com você, Deus está te
puxar. E talvez você esteja pensando, eu estou num profundo abismo, não tem como mais para mim. Eu estou num profundo abismo, você não sabe o que eu estou passando por tanta coisa. Eu estou lá no abismo, não tem como Deus me puxar. Deus tem como puxar, porque nem um profundo abismo é demais para o Senhor. Ele consegue te puxar lá do abismo e te reerguer novamente. Basta o seu coração estar disponível. Deus te vê. Deus entende as suas lutas, Deus entende as suas dificuldades. Entregue ao Senhor. Para de fingir que está tudo bem. Para de correr, para de se esconder. Corra apenas para o Senhor. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor. Porque Ele consegue curar a sua vida. Ele consegue transformar a sua vida. Então, se você está achando que está no fundo do poço, Deus pode te encontrar no fundo do poço. E o seu pecado não é demais para Deus. As suas falhas, as suas lutas não são demais para Deus. Deus pode fazer